Oi, 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 pessoal. Prof. Camila, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema circulatório. Quando a gente fala desse sistema, nós estamos falando de uma circulação que é realizada, então, pelo distrito sanguíneo e pelo distrito linfático, né? Nesse distrito, quando a gente fala do distrito sanguíneo, se encontra o coração. E o coração, vocês sabem que é o órgão central de toda a circulação. É o coração que vai impulsionar o sangue para os vasos que são denominados como artérias. Elas se ramificam, então, em vasos cada vez menores, que são as arteríolas, e depois em capilares. E esses capilares é que vão conduzir, então, o sangue entre todas as células dos tecidos. Esses capilares, eles vão se reunir em vênulas, que se reúnem em vasos cada vez maiores, né? Então, o caminho inverso, em vasos cada vez maiores, que são as veias, que vão chegar, então, ao coração. E esse sistema, então, que é o responsável por nutrir todos os sistemas, todos os demais sistemas, levando o sangue para cada um destes sistemas. E aí aqui a gente tem um desenho, né, que representa justamente esse sistema circulatório. Então, as artérias, elas vão apresentar uma musculatura lisa, bastante desenvolvida, e essas artérias, elas são capazes de suportar, em razão dessa musculatura lisa bastante desenvolvida, elas são capazes de suportar a grande pressão que é exercida pelo sangue quando esse sangue sai do coração. E as veias, né, o oposto. Então, por outro lado, as veias, elas, embora elas possuam também musculatura lisa, essa musculatura lisa das veias, ela não é muito desenvolvida. Na verdade, ela é bem menos desenvolvida do que das artérias. E ela é fundamental, então, a participação da musculatura esquelética para essa condução do sangue. E ainda são as veias que possuem válvulas, e essas válvulas são extremamente importantes porque são essas válvulas que impedem o refluxo do sangue, tá? Então, o nosso coração aqui, ó, tá aqui, ó, bem lindinho, tá? O coração humano, ele vai possuir 4 cavidades, 4 câmaras, né? Ele vai ter 2 átrios, então o átrio direito e o átrio esquerdo, e ele vai possuir 2 ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, tá? Não há aonde não tem, então, uma mistura de sangue arterial com sangue venoso, e por isso que nesse desenho aqui a gente sempre, quando a gente faz os desenhos do sistema circulatório, a gente sempre coloca 2 cores, né, bem opostas para representar, então, o que é o sangue venoso e o que é o sangue arterial. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, então, nesta cavidade aqui, entre elas, tá? A gente tem uma válvula, que a gente chama de válvula atrioventricular direita. Ou então, o nome mais simples e mais utilizado é a válvula tricúspide, que tá aqui, tá? E entre o ventrículo, e entre o ventrículo e o átrio esquerdo, então deste lado aqui, entre o átrio esquerdo e entre o ventrículo esquerdo, nós temos aqui o que a gente chama de válvula atrioventricular esquerda, ou popularmente conhecida como válvula mitral. Já na abertura da artéria pulmonar do ventrículo direito, a gente vai ter a válvula pulmonar, e na abertura da aorta, aqui a gente vai ter, no ventrículo esquerdo se encontra a válvula aórtica, e é elas que então que impedem esse retorno do sangue aos ventrículos.
Como é que funciona este sistema, pessoal? O sangue, ele vai chegar rico em gás carbônico ao átrio direito, tá? Então, esse sangue, ele vem riquíssimo em gás carbônico, que é aquilo que a gente respira do ar, do ambiente. Quanto maior o nível de poluição, maior o índice de gás carbônico que entra. Então, ele chega pelo átrio direito, por essas veias cavas aqui, ó, veia cava superior. Chega por aqui, chegou no átrio direito pelas veias cavas, ele vai passar para o ventrículo direito e ele vai ser impulsionado, tá? Então, ele vai ser impulsionado em direção à artéria pulmonar. Tudo bem? Que está aqui, ó, as minhas artérias pulmonares. Então, chegou por aqui, passa pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito e ele é impulsionado para as artérias pulmonares. Essas artérias pulmonares que vão conduzir este gás carbônico para onde? Para o pulmão direito e para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Tá aqui, ó. Vem para cá e vem para cá. Aqui nos dois, no nosso pulmão, tanto no esquerdo quanto no direito, este sangue, ele vai ser oxigenado. E aí ele deixa de ser pulmonar e passa a ser arterial, tá? Então, por isso que aqui, ó, ele vai mudar de cor, ele vai a gente deixa a corzinha azul e passa para o vermelho. E aí ele vai retornar para onde? Ele vai retornar para o átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, né, através das artérias pulmonares aqui. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai para a artéria aorta. E é essa artéria aorta que vai distribuir ele para todo o resto do nosso corpo. Então, vai distribuir o sangue arterial para todo o nosso corpo. Tudo bem? Seja para rim, para bexiga, intestino, esse é o caminho. Então, chega por aqui, vai para os pulmões, aonde é oxigenado, volta para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo é direcionado para a aorta. Certinho? Esse é o movimento, então, que a gente que acontece, né, no nosso sistema circulatório. Só que para isso acontecer, a gente precisa de alguns movimentos, né? São os movimentos de contração do músculo do coração. E esses movimentos de contração do músculo do nosso coração, eles são denominados de sístoles. Conseguem ver, né? São denominados de sístoles, enquanto que os de relaxamento são denominados de diástole. Quando os átrios eles estão em sístole, ou seja, quando eles estão contraídos, eles vão bombear o sangue para os ventrículos. E esses ventrículos estão em diástole até então, estão em relaxamento. E quando os ventrículos entram em sístole, ou seja, quando eles entram em contração, os átrios entram em diástole, recebendo o sangue venoso e o sangue arterial, o sangue venoso pelo átrio direito e o arterial pelo átrio esquerdo. Esse é o movimento, então, que a gente costuma falar do sistema circulatório, né? O movimento de contração do músculo do nosso coração. Já os batimentos cardíacos, a gente sempre fala que os batimentos eles podem ser originados por dois fenômenos. Pelo fenômeno miogênico, que é do próprio músculo do coração.
e por fenômenos neurogênicos, que são aqueles estímulos nervosos que são recebidos. Nos vertebrados, de um modo geral, o estímulo ele sempre vai ser miogênico. Então, o nosso estímulo ele é miogênico. E é claro que pode sim haver alguma alteração por um estímulo nervoso, mas basicamente nos vertebrados o estímulo para os batimentos cardíacos é sempre miogênico. E o ritmo do coração humano, ele vai receber e ele vai obedecer a todos os impulsos nervosos que são provenientes de 2 nós especiais que a gente tem no músculo do nosso coração. Quem são esses nós? Inicialmente, o nó sinoatrial, que vai atuar como um marca-passo, né, determinando toda a contração dos átrios, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo. E é deste nó que partem impulsos nervosos para o outro nó, que a gente chama de nó átrio-ventricular, que vai transmitir para as fibras condutoras especiais que vão determinar aquele movimento de contração, ou seja, o movimento de sístole dos ventrículos, tá? Então, esse aqui é o conjunto, é o desenho representando o conjunto formado tanto pelo nó sinoatrial como pelo nó átrio-ventricular, que vai constituir os tecidos de condução. Quando a gente fala do sistema circulatório, a gente não pode deixar jamais de falar da parte linfática. E a parte linfática, ela está relacionada com a proteção. Esse distrito, ele tá aqui o coração, ó, tá aqui o nosso, olha a ligação que a gente tem, aqui tá o nosso coração, tá? Então, essa parte do distrito linfático, ele é formado por vasos, que são vasos extremamente finos, muito finos, que recebem o nome de capilares linfáticos. Acho que assim pega tudo, né? Isso. Os capilares linfáticos, eles vão drenar todo o fluido intercelular que passa a ser denominado de linfa. E esses capilares, eles vão se reunindo aos poucos, eles vão se reunindo, então, progressivamente, em alguns vasos um pouquinho maiores, de um calibre cada vez maior. E eles vão desembocar em ductos linfáticos. Esses ductos linfáticos, eles levam a linfa para as veias de grande calibre do nosso distrito sanguíneo, do nosso sistema sanguíneo. E os vasos linfáticos, eles vão apresentar, de tanto em tanto, também vão apresentar válvulas. Para quê? Porque são essas válvulas que vão impedir o refluxo da linfa. E nesse trajeto aqui dos ductos, a gente vai ter linfonodos. Esses linfonodos, ou também chamados gânglios linfáticos, eles vão filtrar esta linfa aqui pela ação dos linfócitos. E aí, estes linfonodos é que vão retirar todas as bactérias e todos os agentes patogênicos ou que possam ser patogênicos para esta espécie, né? E por esse motivo, quando os linfonodos eles estão filtrando toda a linfa, eles vão ter um aumento no seu tamanho. E além disso, também a gente tem a participação do sistema linfático, dos órgãos linfóides, né? Quais são os órgãos que estão relacionados com o sistema linfático? O baço, o timo, as tonsilas, as adenoides e também a medula óssea vermelha. Esses órgãos que estão relacionados, então, com esse sistema linfático, eles têm por finalidade sempre, pessoal, defender o corpo. Porque há uma produção de anticorpos importantíssima no combate a infecções. Então,
quando a gente fala de sistema circulatório, a gente precisa obrigatoriamente falar da participação extremamente importante deste distrito linfático aqui, que faz todo o processo de retirada de bactérias ou de outros agentes que são patogênicos através dos linfonodos. Certinho? Beijinho, beijoca, até o próximo.